Para isto, querido, sem delongas, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 32. Eu estarei lendo o verso 2, apenas o versículo 2. Esse versículo, nós estaremos pensando sobre ele, apresentando verdades que ele mesmo nos apresenta. Estaremos trazendo aqui essas verdades, pois o texto, por si só, revela-nos de maneira preciosa um bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas. Olha para o texto, Isaías capítulo 32, versículo 2. Eu quero lhe convidar a que você possa estar lendo comigo, meu querido, a uma só voz, de maneira uníssona, com toda reverência, pois estamos ouvindo a voz do Senhor. Toda igreja, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra que é preciosa, que tem tanto a nos ensinar. A minha oração, Deus, é que nesta noite, mais uma vez, ela por si só nos ensine. Eis a razão pela qual eu te peço, Deus, diante do Senhor, que o Senhor esteja colocando meu coração nesta palavra, a minha mente cativa a tua palavra, não somente a minha, mas dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai, daqueles que acompanham através da internet, que a tua palavra, sem acréscimos, ela possa nos ensinar, ó Deus. Ela é suficiente para forjar, para nos ensinar, para nos moldar, para exortar as nossas vidas, para nos conduzir. E nos diz a palavra que aquele que coloca a vida sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra, este irá lograr êxito, e tudo que ele irá fazer ou fará será bem sucedido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra nos ensine. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, continua com a sua Bíblia nesse verso 2. Este é o versículo que nós iremos pensar aqui hoje à noite. Não será uma perícope, não será uma sessão, não será uma grande parte, mas um versículo que tem muito a nos ensinar. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito muito bem definido por Deus, não pelos homens, não pelas nossas inserções ao texto. A exegese nos convida a extrairmos do texto aquilo que Ele, e tão somente Ele, quer nos ensinar. Esta é a nossa proposta hoje à noite, que Ele nos ensine, que Ele aponte para as nossas vidas o caminho. Permitam-me, queridos, eu queria ler esse versículo 2 na versão corrigida, porque nós estamos diante de um texto messiânico. Quando nós o lemos na versão atualizada, por certo, a nossa mente viaja na perspectiva de reinados. Mas esses reinados apontados aqui na versão atualizada aponta para um reinado, para Cristo. E ao ler a versão corrigida, eu tenho o hábito de estudar um texto e colocar várias versões. Deixo isso como dica para você que gosta de pregar. Antes de ler um comentário, leia o texto. Coloque o texto sobre os seus olhos. Antes de você ouvir a opinião de outro, entenda o que Deus quer dizer a você primeiramente. A rigor, via de regra, quem prepara sermão, ler o texto e assodadamente, apressadamente quer ler comentários. Você está lendo o que as pessoas interpretaram do texto. Eu lhe convido a ter o exercício que tenho feito, de pegar a atualizada, que é a nossa versão aqui majoritária aqui na igreja, de pegar a versão corrigida, de pegar a NAA, Nova Almeida atualizada, e pegar a NVI, nenhum problema, de pegar a linguagem de hoje, pegar até uma versão chamada versão Jerusalém, que as tenho aqui no gabinete. Coloca as versões e deixa o texto primeiramente falar ao teu coração. Aí depois, querido, depois que o texto lhe ensinou, procura um comentário. Amém, meu irmão? Fazendo este exercício, eu olhei a versão corrigida. E sabe como está escrito na versão corrigida? E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha
em terra sedenta, e será aquele varão. Irmãos, é interessante que esse texto é um texto que aponta para Jesus, é um texto messiânico. É impressionante pensarmos sobre isso, porque veja, uma lógica textual aqui que permitam, é absurda, porque veja, os capítulos 30 e 31, acompanha comigo, volta lá para o verso 1 do capítulo 30, aqui, queridos, uma denúncia do profeta quanto em relação às alianças que eram feitas com os egípcios, e o verso 1 do capítulo 30 irá nos dizer: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, é uma exortação aqui, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Diz o verso 2, que descem ao Egito sem me consultar, buscando o quê? Refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Vai para o capítulo 31 ainda, olha a exortação aqui: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Percebem? O capítulo 32 que nós lemos é um contraponto, é um apontamento para esse povo que tem procurado refúgio em outras fontes, irmãos. E aqui é uma exortação: ai desses que não confiam em Deus, que não descansam em Deus, que não olham para o Senhor. E ele abre de maneira maravilhosa, dizendo: há uma promessa, descansem nessa promessa. Olha para o versículo 1 do capítulo 32, eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Este, verso 2, servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em terras, em lugares secos e áridos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Cristo é a resposta para as agruras e as perspectivas dos nossos corações. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. É Jesus. É impressionante, irmãos, estamos diante do livro de Isaías. Provavelmente há quem subscreva essa verdade, eu subscrevo. Provavelmente Isaías seja o mais rico dos livros do Velho Testamento, por algumas razões, pela beleza e a riqueza literária desse livro. Para mim é inigualável, um texto profundo, maravilhoso. Há verdades aqui contidas de maneira superlativa, diria, que traz apontamentos para a promessa do Messias, nessa perspectiva de que ele é a resposta para as nossas perguntas, de que ele viria, ele entenderia o homem em todas as suas complexidades. Vejam, o capítulo 30 e 31 diz assim: não confiem nos homens, nos príncipes, não lancem expectativas sobre pessoas e reinados finitos e falhos, nem sobre as pessoas. Ai daqueles que descem para o Egito e encontram no Egito refrigério, as benesses, os favores, o refrigério terreno. Ai desses que por desobediência não estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, mas procuram. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Fato é que quando aparentemente tudo vai muito bem, alguns esquecem do Senhor, esquecem de Deus. Mas deixa-me dizer uma coisa: a resposta para as nossas perguntas, para as nossas inquietações tem nome, e o nome é Jesus. A resposta para o vazio do teu coração é Jesus. A resposta para a angústia da tua alma é Jesus. O livro de Isaías aponta Jesus com uma beleza inigualável. Não é por acaso que, e não nos surpreende, que Isaías, se você não sabia, é o profeta mais citado do Novo Testamento. Que livro maravilhoso, irmãos. E esse livro que é mais citado no Novo Testamento,
eu poderia compará-lo aí aos Salmos, até o livro de Deuteronômio, irmãos, frequentemente diria que são os mais mencionados, juntamente com Gênesis. Nós precisamos entender que esse livro é um livro que frequentemente nos traz inspirações, deleites, porque nós estamos diante de um livro que, em vários capítulos, apresenta-nos a presença de Cristo Jesus, aponta um Messias. Nós estamos diante aqui, irmãos, de um livro que, em muitos momentos, em muitos contextos, nós percebemos o quanto que esse livro é uma revelação do inevitável, guarda isso no teu coração, inevitável conflito entre a glória divina e a soberba humana. Esse livro vai de encontro à soberba humana. Verdade é que os 2 capítulos anteriores que apresentam aqui, o capítulo 32 nos diz há uma soberba humana, e a soberania de Deus vem contra esta soberba, vem contra a autossuficiência, e essa tal soberba do homem, ela é exortada pelo profeta de maneira muito sábia. Eu quero te convidar a ler comigo esse texto, a olhar para esse texto. Eu quero te convidar a que você possa não apenas abrir os seus ouvidos, mas o seu coração, a que você possa entender com clareza, para entender o que Cristo pode de fato fazer com as nossas vidas, se descansarmos nele, se olharmos para ele, se consultarmos o Senhor, não como última opção, não quando as coisas não derem certo, não quando há um problema instaurado, não quando aquilo que era subterfúgio para minha alma não me correspondeu de maneira satisfatória, não. O profeta exorta neste capítulo 32, dizendo que ele é a única fonte, ele é a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele se faz presente, ele se revela, ele ama, ele é misericordioso, ele está aqui nesse lugar, aleluia. É Jesus. Não há nenhum outro nome poderoso como o nome de Jesus. E é interessante porque o livro de Isaías nos diz que haverá um reinado que estará reverberando justiça, retidão, e que outros governadores e príncipes haverão de reverberar Cristo. Irmãos, nós precisamos entender um pouco aqui esse contexto. Há uma frase, eu a traduzi aqui, uma frase que os teólogos do século XVI gostavam muito. Eles diziam o seguinte: o finito não pode conter o infinito. Os homens não podem conter a Deus. É interessante, valendo-se desta frase, e quando nós a entendemos claramente, ou seja, o que é que essa frase em latim quer nos dizer? O finito não pode conter o infinito, é que o finito não é capaz, não consegue entender o infinito. Por mais que estudamos, por mais que eu possa pesquisar, é fato, o finito, o homem, suas finitudes e limitações, ele não pode conter aquilo que é infinito, que é poderoso, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, de tal forma que é um autor chamado R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte: neste sentido, chama atenção para a dificuldade, diz Sproul, de se entender a Deus, aponta para as limitações de nossas mentes humanas, quanto a abarcar completamente um Deus que é grande. Por mais que compreendamos Deus, ainda é fraca a nossa compreensão dele. E a frase diz: nós não podemos conter jamais. Há um segundo sentido desta frase em latim, é que o finito não consegue conter, não apenas entender, mas não pode conter. Diz mais Sproul, irmãos, assim foi na encarnação de Jesus Cristo. Embora a plenitude do Deus triuno habitasse em Cristo corporalmente, essa plenitude não conseguiu se restringir aos limites da natureza humana de Jesus, nem se ser sujeita a essa natureza humana. Nós não podemos entender em sua plenitude, nós não podemos conter um Deus que é infinito, mas aquilo que ele quis se mostrar, ele se mostrou, ele se revelou, ele de maneira especial
especial trouxe a Escritura. Por isso que nós não podemos correr atrás de outras fontes. Cristo Jesus nos basta, aleluia. Cristo é suficiente, irmãos. A Bíblia é suficiente. Ontem, eu e Kézia conversávamos com uma pessoa. Essa pessoa disse assim: eu fui atrás de uma profecia. Eu disse: a Bíblia é a profecia. Você crê nisso, irmão? Amém? A palavra é a profecia. Olha aqui para mim, queridos, tem muito crente atrás de profecia. Eu cito aqui o reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse assim: você quer ver Deus falar com você? Quero. Ler a Bíblia. Mas eu quero ouvir Deus falar comigo. Quer ouvir? Leia a Bíblia em voz alta. Amém, meu irmão? Eu quero que Deus fale comigo, lê a Bíblia. Mas pastor, eu gosto de ouvir Deus falar. Eu quero ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Porque todas as vezes que eu começo a ler a Bíblia em voz alta, Deus está falando comigo. Louvado seja Deus. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite? Deus está falando aqui. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você hoje à noite? Aquilo que o profeta Isaías disse a esse povo, inclinado ao mal, que descia para o Egito, que confiava em carros, em cavaleiros, porque eram muito fortes, traziam aparente estabilidade para o povo de Deus. São fortes, são muitos cavaleiros. Eles não atentavam para o santo de Israel, eles não atentavam para Deus. Quem sabe você chegou aqui hoje à noite procurando outros caminhos, outras fontes. Olha aqui para mim, querido, é Jesus. Na tua vida a resposta, ela foi revelada, está na Bíblia. Há um que reinará, há um que é resposta, há um que é reto, há um que é justo, há um que responde, há um que fortalece, há um que traz benefícios eternos, não temporários. Há um que está sentado no trono, reinando sobre tudo, sobre todos, sobre a igreja, sobre as famílias. Cristo Jesus, o Messias prometido, aleluia. Eu quero te dizer hoje à noite, a resposta para a tua casa é Jesus. É Jesus. Para o teu casamento, Jesus. Para os teus filhos, Jesus. Para a crise espiritual que você está vivendo, Jesus. Para a frieza espiritual, Jesus. O texto aponta para a gente. Esse texto ele é construído, irmãos, e eu não vou expor todo o capítulo, como dizíamos, eu quero olhar para o verso 2. Se você olhar para o verso 2 apresenta uma série, olha para mim, querido, de símiles. Uma série de símiles. Ou seja, o que é uma símiles, pastor? É uma relação de semelhanças de coisas diferentes. Olha que capacidade literária do profeta Isaías, inspirado por Deus, irmãos. Que capacidade de ensinar, de trazer um texto com profundidade, um versículo. Conversar com o presbítero Felipe, que nós estamos já chegando ao final da leitura do livro de Provérbios. Estamos lendo, para quem é membro da igreja, de maneira sequenciada, o livro de Provérbios. Estou orando. E estou com vontade de começar a partir do ano que vem, Gênesis. Até aonde, pastor? Até Apocalipse. Pode ser que a outra geração continue essa leitura. Nós vamos ler a Bíblia toda, irmãos, na hora do culto. Amém, meu irmão? Começar Gênesis 1. E na genealogia, pastor, oremos. Números, hein? Levítico. Mas não tem coisa melhor do que a Bíblia, por Bíblia, irmãos. Ela nos basta. E esse verso 2, ele nos apresenta essa série de símiles que descrevem segurança e paz. E segurança e paz não é desfrutado para quem confia em homens. Segurança e paz é um estado de desfruto para quem confia no reinado do Senhor. Quem olha para o Senhor.
Cada uma destes símiles descreve um grande contraste entre o alívio e o consolo provido pelo Senhor em seu reinado benévolo e o caos, miséria e sofrimento sob a opressão dos governantes iníquos que o precederam, capítulos 30 e 31, ou tantos outros, e a bondade de Deus que aqui é revelada e caracterizada nesse texto como resposta, como símiles, àquilo que é apresentado como vento, tempestade, lugar seco, terra sedenta. Cristo é a resposta de benefícios e de bênçãos incontáveis. Razão é e verdade é, nós estamos aqui nessa a cada manhã. O povo da internet não escutou não, mas vocês escutaram. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Conserva a minha garganta assim. Bênção. Assim é melhor para mim, viu, irmãos? Mas se não tivesse microfone, eu pregava. Na bênção. Na bênção. Eu lembrei de um dia, acho que o presbítero Elísio me lembrou um dia desse aqui, a gente conversando no gabinete. Uma pausa aí, querido, para a pilha chegar ali no microfone, tá? É uma estratégia. Vê só, certa vez eu era seminarista, irmãos. Isso, meados de 99, 2000, não lembro agora. Ou 2000. E seminarista, irmãos, me pregar aqui, igreja cheia. Peguei meu esboço. Na hora do sermão, acabou a energia. Quebrou o seminarista, porque estava tudo escrito para ele. Eu disse, meu Deus do céu. Aí providenciaram lá não sei se foi uma vela, não sei se foi uma luminária. Eu disse, meu Deus, glória a Deus. Mas naquele dia e naquela noite, mesmo com a ausência da luz, a palavra foi suficiente, glória a Deus por isso. A palavra não precisa de nada, ela precisa ser aberta, explicada e ensinada, porque a palavra de Deus produz frutos, louvado seja Deus. Amém, meu irmão? O sem fio é melhor, Abel, na bênção. Obrigado, querido. Vejam bem, irmãos, para não perdermos aqui, vejam, essas símiles, elas se apresentam aqui como respostas a vento, a tempestade, a lugares secos e a terra sedenta. Vejamos, o texto diz que Jesus é esse alicerce, suficiente paz de segurança. Olha aqui para mim, querido, deixa de estar à procura de outras fontes, deixa de procurar outras coisas, procura Jesus, procura a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o filho de Deus, filho do homem, apresentado também, filho de Davi, o verbo, o cordeiro de Deus, o Cristo, o rabino, o autor da vida, o alfa e o ômega, o leão de Judá, a palavra de Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã. Jesus nos basta, aleluia. Jesus é suficiente, querido. Aqui eu não estou descaracterizando as agruras e a dor da vida. Todos nós passamos por elas. Quem sabe você chegou aqui hoje à noite angustiado, preocupado, triste, aflito, ansioso. Eu quero apresentar esse texto, duas verdades que ele nos apresenta. Eu oro ao Senhor Deus que essas duas verdades sejam respostas ao teu coração hoje à noite, em nome do Senhor. A primeira delas, olhando para o Rei dos Reis, o Rei Jesus, Ele é o nosso refúgio. Olha para o texto, parteado, do versículo 2. Cristo, o Rei Jesus, é o nosso refúgio. Olha para o texto. E o varão servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Vamos ler juntos, irmãos, nesta versão mesmo atualizada, bem forte, parteado, versículo 2. Toda igreja, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra. Amém por essa palavra. Jesus é o nosso refúgio. Percebe, os capítulos 30 e 31 nos afirmaram para a gente aqui que os homens estavam buscando no Egito refúgio.
Quem sabe você tem buscado em tantas outras coisas refúgio. Há quem busque refúgio na família, e não há nenhum problema nisso, entender que a família é bênção de Deus. Há quem lance sobre a família o seu refúgio. Há quem lance sobre os bens o refúgio. Esse povo aqui descia para o Egito, porque olhava para o Egito e entendia a potencialidade do Egito, de tal forma que eles queriam as benesses, queriam a provisão, queriam a segurança, queriam os cavaleiros, queriam os cavalos, os carros, a força do Egito, e não atentavam para Deus. Quem sabe, existem pessoas aqui hoje à noite que procuram outros caminhos, outras fontes, outras estabilidades. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Deus, a nossa estabilidade é Cristo Jesus. Ele é, e tão somente Cristo é o nosso refúgio. Aleluia. A primeira verdade que esse texto nos diz é que há uma garantia para aqueles que confiam nele, que espontaneamente se colocou em nosso lugar na cruz, que espontaneamente nos amou, que espontaneamente criou tudo para a glória do seu nome e nos deu a criação, para que pudéssemos desfrutar dela. Que Deus é esse, irmãos? Se fez homem, que habitou entre nós, por sua própria iniciativa, encarregou-se de ser o responsável, como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11, espontaneamente. Então nós precisamos entender claramente que o texto diz: ele servirá de esconderijo contra o vento, irmãos, de refúgio contra a tempestade. Em outras palavras, eu quero que você entenda o texto. Sabe que Isaías está dizendo para esse povo, em outras palavras, que a tempestade dos problemas recai sobre Cristo e não sobre as nossas vidas. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Entenda o texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem traz o alívio? Jesus. Veja que beleza esse texto, irmãos. O verso capítulo 30 e 31 diz assim: deixem de procurar o Egito. É como se Jesus estivesse dizendo para mim, ele está dizendo isso: lança sobre mim, lança sobre mim todas as vossas ansiedades. Eu sou para vocês como um abrigo. Você já ficou no abrigo, querido? Quando vem a chuva, a tempestade, você está todo arrumadinho, vem para a igreja, chegou no estacionamento. Irmãos, o abrigo traz para a gente a segurança e a proteção, que aquela tempestade não irá me descaracterizar, sobretudo quem usa maquiagem. Estou preservado ali, eu estou protegido. Em outras palavras, sabe o que Isaías diz a esse povo? Ele exorta: deixem de procurar proteção em outras fontes, lança sobre Jesus o bom abrigo, porque a chuva não cai sobre as nossas cabeças quando nós estamos no abrigo. Olha a beleza desse texto: cai sobre Jesus, Ele nos protege, Ele está contigo, Ele não nos abandona, Ele está conosco todos os dias. Mas pastor, os dias são maus, Ele está ali. A enfermidade, Ele está ali. A porta se fechou, Ele está ali, te abrigando, te protegendo, te livrando, te socorrendo. Mas pastor, humanamente aconteceu algo irreversível, pastor. Ele está ali como consolador, Ele não nos abandona. Jesus é o nosso refúgio, aleluia. A você que chegou aqui hoje à noite, quero lhe dizer, querido irmão, é que a tempestade cai sobre o abrigo. Jesus não nos abandona nas mais amargas batalhas da vida. Jesus não nos desampara nos vales escuros da caminhada. Jesus está conosco nas ondas revoltas, nos rios caudalosos, nas fornalhas acesas. Jesus, nesses momentos, inspira em nós canções de louvor.
Ele coloca nos nossos lábios um cântico de vitória, um novo cântico. Mesmo quando as lágrimas rolam pela nossa face, eu posso dizer mesmo chorando, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Eu posso, pelos olhos e refugiado da fé e refugiado em Jesus, eu voltarei com júbilo trazendo os meus feixes, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus é o teu refúgio. Não procura outras fontes. Mas pastor, aparentemente vai tudo muito bem. Eu quero dizer que a fonte verdadeira é Jesus. Ele basta na tua casa. Por que você deixou de convidar Jesus para ser o centro da sua casa? Por que você deixou de abrir a escritura que Jesus nos ensina no centro da sua casa? Por que você deixou de orar na sua casa? Por que você deixou de cantar louvores na sua casa? É Jesus, irmãos. Em outras palavras, esses homens que desciam para o Egito estavam dizendo: nós precisamos resolver, nós não acrescentamos um côvado à nossa existência. É Ele que alimenta, é Ele que sustenta, é Ele que veste, é Ele que fortalece, é Ele que é a resposta. Jesus nos basta, aleluia. Permitam-me ler o que o reverendo Hernandes disse, pensando sobre Jesus. Sabe o que ele falou? Ele escreveu assim: nem sempre Jesus nos livra da angústia, mas sempre é fortaleza no dia da angústia. Nem sempre nos livra do fogo ardente das provas, mas sempre nos livra nas provas. O fogo das provas só pode queimar nossas amarras, mas não pode tostar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Nem sempre Deus nos livra da morte, mas sempre nos livra na morte e nos leva a salvo para o seu reino celestial, aleluia. O futuro pode ser incerto para nós, mas jamais, porém, o será para Deus. Ele nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Caminhamos de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória até entrarmos pela cidade santa, pelas portas. Você pode dizer amém por essa palavra, querido? De reflexão abençoada, queridos. A primeira verdade que o texto nos ensina é que Jesus é esconderijo para quem precisa de abrigo. Olha aqui para mim, querido, há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Quem sabe você é um frequentador de igreja, mas quem sabe nesta noite Deus quer transformar o teu coração em nome do Senhor. Mas eu conheço a igreja, pastor, Deus quer transformar. E quando Ele transforma o coração do homem, Ele entende que tão somente Deus e Cristo Jesus, somente Cristo é a resposta para as nossas perguntas mais agudas e mais difíceis da vida. Cristo é a nossa resposta, aleluia, amém. Uma segunda e última verdade que o texto apresenta: Ele é esconderijo, o Rei Jesus. Mas em segundo e último lugar é a parte B do texto, é que o Rei Jesus, Ele é a nossa fonte inesgotável. Olha para a parte B do versículo 2. Diz o texto: de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Vamos ler juntos, parte B do versículo 2. Eu convido toda a igreja a estar lendo comigo. Toda a igreja: de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra. Irmãos, que maravilha! Jesus, ele é a nossa fonte inesgotável. Jesus é a nossa provisão para a satisfação plena, o contentamento das nossas almas sedentas e necessitadas. Isaías diz a esse povo: como ribeiros de águas em lugares secos. A ideia do texto, essa ideia de lugares secos, o contexto aqui é de um deserto ressequido, onde há aqui escassez de água. Quando Isaías fala sobre isso, os receptores desta palavra entendiam muito bem isso. Vai para o sertão de Alagoas, irmãos, terra seca, tão seca, quando a chuva bate lá, rapidamente desaparece.
terra seca. E ele diz assim: Cristo é esta resposta. Cristo é como o rio de águas. Cristo é uma plenitude, uma provisão abundante que satisfaz a alma mais necessitada e mais ansiosa. Ele diz: olha, povo meu, ele é como torrentes de águas. A plenitude de Deus não é uma experiência única, pessoal ali, acabou, sazonal, não. Ele é torrentes. Busquem, que vocês possam buscar, e do trono de Deus emanam bênçãos sem medidas. Cristo é uma torrente inesgotável. Seja Deus louvado e exaltado para sempre. Aleluia. Isso me faz lembrar, irmãos, que está escrito em João capítulo 4. Versículo 14. Veja o que diz a palavra, João 4. Vamos ler comigo? É bom exercício da palavra para a gente. Toda igreja. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Se você crer nessa palavra, diga amém. Eu creio. É interessante, irmãos, eu estava lendo um comentário, o comentarista diz o seguinte: a ideia aqui é que um homem sedento não consegue esgotar esse rio ao saciar nele continuamente a sua sede. Não é uma experiência dominical apenas, irmãos. Olha aqui para mim, não é chegar na igreja no domingo, cantar as músicas, ouvir a palavra, eu fui abençoado, e esquecer durante a semana. Há uma fonte inesgotável. Busque, esta torre está aberta, ela continua a jorrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Esta fonte é inesgotável. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. E o texto aqui, de maneira muito oportuna, porque se você ler aqui o contexto, você percebe que as pessoas procuravam aqui o Egito para matar a sede também, para se alimentar, para ter o contentamento ali, para ter a provisão. Sabe que, em outras palavras, Isaías está dizendo: este homem é um ser sedento. Ele jamais vai matar esta sede em outras fontes. João nos diz isso: aquele, porém, que beber desta fonte, quem beber da minha fonte, esse nunca mais terá sede. Esse que me procura encontrará refrigério, bênçãos sem medidas. Louvado seja Deus por isso. Eu quero dizer nesta noite, querido, e citando aqui um personagem bíblico que nós o conhecemos muito bem, Salomão. Se tem um homem que viveu intensamente a vida, foi Salomão. Você percebe isso? E Salomão procurou a felicidade na bebida, no dinheiro, no sexo, no poder. E sabe qual foi a síntese e a tese levantada por Salomão? Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, vapor que se dissipa. Eu dizia hoje na sala da escola dominical, preparando os alunos para o batismo no dia 8 de dezembro. Eu faço questão de reproduzir o que eu disse para eles ali na sala hoje. Quando Deus instituiu todas as coisas na criação, Ele disse: 6 dias vocês irão trabalhar, mas o 7º é meu. É dedicação exclusiva para mim, não é seu. Deus tem nos abençoado, irmãos, com benesses, com bênçãos, com provisão, com alimento, com vestes. E de maneira misericordiosa Ele fala assim: um dia é meu. Alguém pode falar: já vem o pastor falar no dia do Senhor. É sobre esse tema mesmo. O dia do Senhor não pode ser negociado, irmãos. E sabe por que eu insisto nessa tecla, dia do Senhor, dia do Senhor? Porque eu amo vocês, porque eu cuido de vocês, porque eu sou pastor de vocês, porque a palavra nos orienta assim.
Esse dia tem que ser observado em culto, em louvor, em gratidão, em levantar as mãos, em dizer: Deus, seja bendito o teu nome, Senhor. A satisfação da minha alma é entender o que o poeta nos disse no Salmo 84, que um dia no templo, na casa do Senhor, vale mais do que 1000 lá fora. Aleluia. Porque eu entendo que nesse lugar, quando a palavra é ministrada, eu encontro satisfação, eu encontro torrentes de águas, eu encontro respostas, eu encontro o Senhor nos mostrando de maneira muito clara. Uma torrente que não é uma cisterna rota. Lembra de Jeremias, irmãos? O profeta Jeremias não é cisterna rota, não. Quando há uma exortação, uma denúncia contra aqueles que procuravam cisternas rotas. Sabe o que o Jeremias disse? Olha o que ele disse. Ele disse assim: porque dos 2 males o meu povo cometeu. 2 males, 2 pecados. A mim me deixaram o manancial, torrentes de águas vivas. E eles cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, nós não encontraremos refrigério, irmãos, para as nossas vidas em outro caminho, em outra fonte, em outro prazer. Nós precisamos entender que Cristo é a nossa resposta. Seja Deus louvado para sempre. E Isaías nos diz nesta noite de torrentes de águas em lugares secos. Quem sabe, olha para mim, querido, o teu coração hoje à noite está seco, você está decepcionado, você está angustiado. Cristo é uma torrente de águas vivas. Eu creio que você pode sair daqui transformado pelo Senhor. Aleluia. Jesus nos basta, irmãos. Eu caminho para o final desta palavra, te convidando a ler comigo mais uma vez a resposta do reinado de Jesus a um povo aflito, assodado, ansioso, preocupado, preventivo, que procurava caminhos. E quantos, quem sabe, estão fazendo isso aqui? Nenhum problema em planejar. Provérbios fala sobre isso, irmãos. O homem pode fazer planos. O que é que o plano faz? O plano motiva-nos, anima-nos, traz vida. Alguém que planeja, alguém que tem vida. Mas o texto não para por aí. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. E a resposta certa para a gente hoje à noite está nesse verso 2. A cada família aqui representada, a cada crente que entrou nesse templo, a cada irmão que acompanha pela internet, sabe qual é a resposta de Deus para a gente hoje à noite? Lê comigo, toda igreja. Cada um servirá de esconderijo. Irmãos, vamos ler, né, irmãos? Misericórdia. Amém, irmãos? Vou começar o sermão de novo, né? Porque uma leitura dessa. Jesus é a nossa resposta. Leia comigo, querido, bem forte. Cada um servirá. E de sombra de grande rocha em terra sedenta. Sabe o que eu lembro, irmãos? Para a gente fechar aqui, Salmo 23. O Senhor é o meu bom pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque o seu bordão, o seu cajado me consolam. E diz lá no Salmo 23 que ele alimenta as suas ovelhas e leva as suas ovelhas para um lugar de refrigério. É Jesus. Você veio aqui hoje à noite para ouvir essa palavra. É Jesus. E nós iremos responder a esta mensagem repetindo a penúltima canção que cantamos aqui nesta noite. Os governadores, os reis, os anjos cantam: só tu és Deus, aleluia. Só Ele é exaltado. Ele é alto, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é Senhor. Está aflito, querido? Procura Jesus. Chegou aqui até disposto a desistir da sua caminhada
Eu quero dizer para você que os que esperam no Senhor, Isaías 40, 31, renovam as suas forças. Olha para o Senhor.